Olá, a paz do Senhor! Aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda ao longo deste ano e hoje é dia 9 de fevereiro e hoje nós vamos ler os seguintes textos. Êxodo capítulo 29, versículo 1 até Êxodo 30, versículo 10. Depois nós vamos ao Novo Testamento em Mateus, capítulo 26, versículo 14, até Mateus 26, 46. Depois voltamos para o livro dos Salmos. Salmo de número 31, versículo 19 até o versículo 24. E depois nós vamos a Provérbios, no capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 26. Esses textos que eu acabei de falar para você, eles aparecem aqui na nossa leitura no canal, no vídeo. Você pode também copiá-los aqui para você ter a referência aí na sua Bíblia. Nós estamos lendo na nova versão transformadora. E aqui na descrição desse vídeo também tem os links lá do meu Instagram e também do nosso grupo no Telegram. Lá nós compartilhamos materiais bem legais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, e a gente pede que você nos visite nessas redes sociais e nos siga lá também. A você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos para se inscrever aqui no canal e a todos vocês acionar o sininho das notificações para que o YouTube te avise de uma maneira exclusiva sobre as novas postagens aqui, tá bom? Lembrem de deixar o seu like, o seu joinha e uma sugestão, sempre tenha um amigo, uma amiga que leia a Bíblia junto com você, para que você possa, com essa pessoa também, não desanimar. Se você desanimar, ela te anima, se ela desanimar, você a anima, beleza? Então vamos à leitura do nosso texto de hoje e eu peço ao Espírito Santo que ele abençoe você, que esta palavra faça diferença no seu coração. Êxodo 29, versículo 1. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com os novilhos e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdote ou de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e os seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Coloque com o dedo um pouco de sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro e a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento,
como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Este é o holocausto ao Senhor. É um aroma agradável e é uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos. Coloque também um pouco de sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pedaço de pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermento colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o altar como oferta especial para o Senhor. Depois, tome os pães das mãos deles e queime-os no altar, junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova para o alto na presença do Senhor, como oferta especial para ele. Depois, tome para si como uma porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa que foram movidos para o altar diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte delas será separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro, para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir os alimentos, pois estes são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois, purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia,
Ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com eles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer junto com ofertas de farinha e vinhos iguais aos da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então, viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça-o quadrado com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos, entalhado na mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Glória a Deus. Está aí mais uma instrução sobre como o sacerdote deveria proceder naquela época do tabernáculo móvel. Agora vamos a Mateus capítulo 26, no versículo 14. Vamos ler até o versículo 46. Mateus 26, 14. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Diga-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro:
Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer na mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 discípulos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Oh misericórdia, mas hora especial na vida do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Salmo de número 31, versículo 19 até o 24. Salmo 31, 19. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedestes aos que em ti se refugiam, e os abençoa à vista de todos. Tu os esconde em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os protege como num abrigo longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei: estou separado da tua presença.
Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são fiéis a Ele, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Irmão, irmã, seja forte, seja corajosa, põe sua esperança no Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 14 até o 26. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam, os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que as águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ela ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Esta é a palavra do Senhor para hoje. E em nome de Jesus, que ela frutifique no seu coração, gerando vida para esta terra e vida para a eternidade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Lembre de deixar aqui o seu like, o seu joinha, de compartilhar com os seus amigos e, se Deus permitir, nos vemos amanhã cedo na nossa nova leitura. Fica com Deus, que o Senhor lhe guarde e proteja.